Fala pessoal, beleza? Lourenço Neto e eu toco com o mundo extrafísico. Eu vou resumir nesse vídeo aqui o que é a trilogia da despolitização. Bem, a trilogia, ela... são 3 músicas, né? Certo? Então vamos lá. É Pobre de Direita, Cidade Alienada e O Motorista. A primeira música que eu escrevi desse processo foi o Pobre de Direita, pós-impeachment da Dilma, e observando como que os trabalhadores estavam celebrando, né, o impeachment e a ascensão do governo Temer, pá, eu me inspirei, e eu era muito desinformado naquela época, escrevi o Pobre de Direita, né? Porque eu percebi que o pobre não gostava da própria ascensão dele próprio, sacou? Por isso que a música começa. Ele não gosta da ascensão do pobre, tal. O primeiro rascunho que eu escrevi, eu mandei pro meu amigo Afonso Macedo, ele ouviu, ele curtiu pra caramba, porque o Afonso Macedo é meu professor de sociologia, é o meu professor de política, ele que teve muita paciência comigo e foi assim, não mano, não é bem por aí, não se trata disso, são projetos, tal, tal. Pouco a pouco ele foi ali esclarecendo a minha mente, certo? Então ele mudou um pouco o que era o Pobre de Direita e transformou no que é hoje. Então nós assinamos juntos Pobre de Direita, eu e Afonso Macedo. Já na greve dos caminhoneiros, época do governo Temer já, né? Tava aquela confusão, né? As pessoas sem abastecimento de combustível, os trabalhadores sem abastecimento de alimentação dentro do shopping. E eu estava conversando com alguns trabalhadores e um deles berrou e falou: eu não paro por nada, eu venho a pé, não sei o que tem. Aí isso, eu já estava querendo falar sobre a Cidade Alienada, que é uma cidade fictícia, né? Isso me inspirou. Eu cheguei em casa naquele dia lá, escrevi a letra, fiz a música Cidade Alienada, a galera curtiu e nós gravamos também. Após a vitória de Bolsonaro em 2018, o Ministério Público, com as denúncias das rachadinhas, eu escrevi O Motorista, tá? O Motorista é uma música já bem engraçada, cômica, que mostra esse fanatismo que a despolitização, a desinformação causa, né? Porque o sonho das pessoas que celebram, por exemplo, esse estado burguês é ser o motorista do deputado com salário recheado. Então a música já começa assim e é uma música bem engraçada. Essas músicas, elas são críticas, mas elas são despolitizadas. E por que eu falo isso aí? Porque as letras, elas são boas, são interessantes, mas não levam a um debate político mesmo, não levam a uma politização. Elas vibram ainda naquela atmosfera da classe média, que política se resume a roubar ou não roubar, quando que política, na verdade, é luta de classe. É a classe dominante com a classe dominada, ou seja, né, o burguês e o proletário, né, o explorador e o explorado. Então, você tem esses conflitos de classe para que um dia a gente possa chegar numa sociedade mais justa. Essas canções não refletem isso, pelo contrário, elas alimentam a desinformação e elas servem como canções de protesto, certo? E se você observar, elas são também como a jornada do herói, é um monomito, tá? E como que isso funciona? Você tem um Pobre de Direita, que é o poeta mais jovem, desinformado, rebelde, tirando uma onda, pá, tá tudo legal, mas tá tirando uma onda, apontando o dedo na cara do pobre de direita, falando que ele não gosta da própria ascensão e que ele tá ganhando menos, só que o poeta tá ganhando menos também. Ele ainda não tinha entendido isso, certo? A Cidade Alienada já é o capítulo 2, certo? É a continuação e é após a desinformação tomar conta da nação. Aí surge a Cidade Alienada, que é uma música mais densa. O poeta percebe que ele está perdido, que ele está em queda e ele não consegue tirar mais onda. Então é por isso que a música tem os acordes diminutos, as coisas ficam pesadas e ela termina com a queda mesmo, porque os moradores da Cidade Alienada conseguem dominar ali a estrutura das comunicações e cai. Já no Motorista é o retorno do herói, né? O retorno do poeta, como se ele estivesse ressurgindo. Ele tá mais decidido do que ele quer, por isso que parece que ele vem a cavalo, né? Porque é uma música com que o de Paula produziu. Era uma coisa meio country, plá, 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 e vai indo
até chegar na cidade e apontar o dedo para as pessoas e falar assim, tá vendo, ó, vocês foram enganados, o Brasil foi saqueado, tal. Ainda é uma canção despolitizada, porque ela não leva um embate de política mesmo, ela continua aquele negócio, roubar ou não roubar. Pois bem, existe a prequel da trilogia. A prequel é o Rotina Diária, uma canção que eu escrevi em 2022, quando eu trabalhava num laboratório fotográfico, e ela narra o dia a dia do trabalhador, o cara que acorda cedo, pega um ônibus lotado, tem que chegar no horário do serviço, sacou? E nós gravamos ela em 2018, eu atualizei uma palavra, que na época eu escrevi como empregado, e eu atualizei como terceirizado, né? Agora vamos sobre as produções. O Pobre de Direita nós lançamos no nosso web DVD, chamada Vida Material. Cidade Alienada foi lançada no capítulo 2, Uma Entidade na Carne, produzido pelo Kilder de Paula. O Motorista foi lançado como single em final de 2018, produzido pelo Kilder de Paula também. Pobre de Direita nós gravamos agora em 2022 com participação da cantora Andréia Preta, produzido pelo Kilder de Paula também. Então essa é a trilogia da despolitização. Porém, agora em 2023, eu escrevi a trilogia da politização, que já são canções e letras que podem levar a gente nesse debate político mesmo. Sobre o trabalhador, o burguês, sobre a ditadura da burguesia, que é o Estado capitalista. As canções já estão prontas, eu escrevi entre janeiro e fevereiro. São 3 músicas, se chama Ei Companheiro, Ditadura e Antes que o Galo Cante, tá? Serão produzidas pelo Afonso Macedo. O Afonso ouviu as músicas e falou, Lourenço, eu quero produzir, vamos fazer. Praticamente eu já cifrei as músicas para ele, nós vamos começar o processo das guias e vai ser um álbum bem legal. Vai se chamar Trilogia da Politização. Beleza? O link dos clipes estão aqui embaixo, para que você que esteja interessado em conhecer a trilogia da despolitização na ordem e a prequel também, para entender esse conceito das letras, da poesia, da desinformação. Porque a desinformação ela nasce quando a gente acredita que política é sobre roubar e não roubar, quando que na verdade política é sobre lutas de classe. Beleza? Meu nome é Lourenço Neto, eu toco com o mundo extrafísico. Ouça os nossos álbuns no Spotify. Aquele abraço e se politizem, se informem. Sacou? Se informe, porque senão o sistema burguês quer isso mesmo, ele quer que você passe a vida toda desinformado para que você achar que é normal, é verdade, porque as pessoas são bilionárias porque deram sorte ou trabalharam bastante. Lembre-se, você trabalha bastante. Beleza? Aquele abraço, existem ondas magnéticas e ouça os nossos álbuns no Spotify.